indicadores já pré-definidos, né? Assim que o cliente adquire esse módulo, ele já recebe de partida 25 indicadores, né? E aí, mais a possibilidade de criar infinitos. Aí eu vou mostrar para vocês agora todas as possibilidades de indicadores, né? Quais são os indicadores que vêm por definição e como é que a gente cria cada um desses indicadores. E no final eu vou mostrar o módulo mobile dessa ferramenta, que acabou de sair do forno, né? No qual a gente pode acessar todos os indicadores que são mostrados aqui, que serão mostrados via celular ou tablet. Tá? Então, para começar, a gente elaborou um conjunto de 4 dashboards sobre 4 assuntos distintos tratados pelo PS Office. Né? O primeiro dashboard é o que a gente chama de dashboard financeiro. Né? O dashboard é como se fosse uma pasta, né, de organização dos indicadores. Nós criamos o dashboard financeiro, que contém os indicadores da parte financeira, o dashboard de progresso, que é relativo ao progresso dos projetos, um dashboard sobre os profissionais e um dashboard sobre despesas. Então, eu vou passar aqui em cada um deles, e até para ficar um pouco mais claro, depois quando a gente for olhar as funcionalidades, depois na parte de treinamento da ferramenta, né, hoje como é um webinar, a gente vai passar mais para vocês conhecerem, mas depois do treinamento a gente tem, né, entra em detalhes em cada uma dessas funcionalidades, como é que ela funciona em detalhes. Eu vou entrar no primeiro aqui, que é o dashboard financeiro. Né? Eu vou mostrar para vocês, aqui cada quadradinho desses aqui é um relatório que foi criado, né, e os dados são derivados a partir do PS Office. Então aqui a gente tem uma visão geral, primeiro do dashboard, né, quais indicadores que a gente tem. E aqui eu vou clicar e vou mostrar para vocês um por um que tipo de informação que a gente tem dentro dessa ferramenta de BI acoplada ao PS Office. O primeiro relatório aqui que a gente tem é um relatório que mostra a distribuição dos projetos por rentabilidade. Então, a gente tem como avaliar quantos por cento dos nossos projetos são deficitários, quantos por cento são lucrativos, e, obviamente, que eu tenho a possibilidade de filtrar essa informação por um conjunto de filtros que a gente vai depois configurar, né? A gente pode configurar à vontade. Então, por exemplo, eu posso saber quais são, considerando a distribuição dos meus projetos, considerando o centro de resultado 1 e o centro de resultado 2, por exemplo. Eu posso aplicar e pronto. Agora eu sei que 58% dos meus projetos são deficitários e 41% são lucrativos. E assim eu posso filtrar por cliente, né, por cento de resultado, por situação do projeto, se ele está em andamento, se ele não está em andamento, por grupo de referência e assim por diante. Tá? Vou passando assim para não parar tanto em cada um deles. Então, o segundo indicador que a gente tem é uma visão parecida, que é a distribuição dos projetos por rentabilidade, mas agora considerando os gerentes. Né? Então, a gente tem aqui considerando o gerente 1, né, os dados aqui eles são fictícios, né, até para não divulgar nenhuma informação, são dados fictícios. Então, simulando aqui, né, eu tenho o gerente 1 e eu tenho 2 projetos desses gerentes que são deficitários e eu tenho 2 lucrativos. Né? Já o gerente 2, todos os projetos que ele gerencia são lucrativos e assim por diante. E eu posso filtrar a mesma coisa, né? Posso buscar por um gerente, com um centro de resultado específico e assim por diante. Aqui a gente tem, por exemplo, um outro indicador que mostra os custos orçados com despesas e horas, né? Então faz a divisão, né, dos meus custos, quantos por cento desses custos ou qual o valor quantitativo está sendo gasto com despesa e com horas. Margem líquida prevista, então aqui agora eu vou passar mais rápido, né? Porque se vocês acompanham, vocês vão ver que tem vários os filtros aqui, eles vão mudando, mas como eles são configuráveis, a gente pode sempre adicionar um filtro que for necessário. Né? Ok, só para fazer um preview, né, de que tipo de relatório que a gente vai ter no sistema. Margem líquida prevista por projeto, os projetos com receitas inadimplentes, né, então quais projetos têm receitas que não foram pagas ainda, né, estão com receitas pendentes. A gente tem a previsão de custos e receitas, que é um relatório extremamente importante, né, então aqui a gente tem no tempo, né, então quanto é que eu tenho de receitas previstas em agosto até julho, quanto é que eu tenho de custos previstos, né. Depois eu posso categorizar também receitas previstas com despesas e assim por diante. O próximo relatório mostra o lucro líquido previsto versus o realizado, né, do projeto. Então aqui a gente tem os projetos, o lucro líquido previsto e o lucro líquido realizado. E novamente aqui eu posso dizer, digamos que eu gostaria de ver os projetos do cliente 1, por exemplo, e aí eu tenho apenas os projetos do meu cliente 1, né? Ou considerando o gerente, assim por diante, qualquer um desses filtros para mexer na informação, né, para poder analisar a informação. Aqui a gente tem um relatório mais sintético, que seria o de receitas para o projeto. Então a gente tem esse relatório aqui, acho que até tem lá no PS Office, né? Tem o identificador do projeto, as receitas previstas, receitas orçadas,
as receitas realizadas, a realizar, a faturada, recebidas e as inadimplentes, né? Então seria uma categorização de cada tipo de receita que tem dentro do sistema, né? Dentro do PS Office. E esse relatório é um parecido, só que relativo ao lucro, né? Então, para provavelmente calcular aqui o lucro bruto final previsto, né? Então, a gente tem aqui desde as receitas realizadas, os custos, e o lucro bruto a realizar e o lucro bruto final previsto, né? Para poder saber quanto é que eu vou ter de lucro no final do projeto, né? E aqui com a possibilidade de filtrar também a informação. Então, esse daqui foram os indicadores que vêm de base da parte financeira, né? Então, são 9 indicadores da parte financeira que quando você adquire o módulo já vem configurado, né? Entrando um pouquinho na parte de progresso dos projetos, a parte física, a gente tem mais um conjunto aqui de 5 indicadores e alguns indicadores bem interessantes. Por exemplo, a gente tem o percentual de conclusão previsto versus o real do projeto. Então, a gente utiliza aqui a previsão como meta, né? A gente consegue estabelecer metas. Então, por exemplo, aqui o projeto 1, a meta dele de conclusão era estar em 41, ela está em 79,51%, né? E ele está em 33%. Então, ele está 41% da meta, né? Está abaixo da meta estabelecida. Enquanto a gente tem projetos já que já estão acima da meta. Então, eu consigo saber a evolução do projeto, o percentual de conclusão e comparar com a previsão, né? E, novamente, eu tenho os filtros aqui todos disponíveis, né, para poder brincar com essa informação, né? Eu tenho a distribuição dos projetos por prazo. Então, lá a gente tinha a distribuição dos projetos por rentabilidade. Agora eu tenho por prazo. Então, quantos projetos estão fora do prazo e quantos projetos estão dentro do prazo. A mesma visão por gerente. Então, né, os projetos que aquela pessoa gerencia, como é que está em relação ao prazo. Nós temos alguns índices de progresso por projeto. Então, por exemplo, a gente tem ali os projetos aqui na primeira coluna, aqui, né? E aqui nós temos o IDP, o IDC, o valor agregado planejado, o valor agregado reportado, as variações de custo, prazo e assim por diante, podendo fazer os filtros também. Trabalho previsto, né? Então aqui as horas, né, trabalhadas, então trabalho previsto, trabalho realizado, o trabalho a realizar que falta e o trabalho que de fato foi apontado, né, pelos colaboradores, né? E aí nós encerramos aqui os indicadores relativos a progresso, né? Os que vêm por default, né? Existem outros, depois eu vou mostrar para vocês como é que monta, mas o número é infinito. Entrar um pouquinho rapidamente sobre os profissionais, então agora, que tipo de indicadores a gente tem sobre os profissionais? Aqui, por exemplo, esse indicador mostra as horas realizadas pelos profissionais nos projetos, né? Então, por exemplo, eu selecionei 8 profissionais aqui e eu estou considerando julho de 2018. Então, significa que nesse mês, o profissional 10, por exemplo, ele trabalhou, né, apontou horas realizadas no projeto 16 e no projeto 5. Já o profissional 11 no projeto 12 e no projeto 16. Então, isso serve para a gente avaliar, né, a distribuição, para verificar qual é a distribuição de cada profissional em relação aos projetos e realmente ver se os profissionais estão sendo alocados aos projetos corretos, né? E se de fato eles estão trabalhando nesses projetos. Então, isso a gente pode filtrar por profissional ou também por mês. Aqui a gente tem o percentual de horas extras, horas normais e horas de transporte. Então, eu tenho cada um dos profissionais da minha organização, posso filtrar aqui por cliente, por cento de resultado também, e eu tenho quantos por cento, né, das horas que ele está fazendo com hora normal, o vermelho está indicando quantos por cento de horas extras e o amarelo em horas de transporte. Então dá para saber ver qual o profissional que está fazendo muita hora extra ou que está gastando muito de transporte rapidamente. E aqui a gente tem um gráfico que mostra, a gente pode selecionar por profissional ou global, a variação ao longo do tempo desses honorários, né? Então, por exemplo, aqui eu estou considerando todos os profissionais. Então, quanto é que eu tinha de honorários, né, realizados com horas extras em agosto até julho, né? Então, eu posso saber se eu estou diminuindo o número de horas extras ou se eu estou aumentando o número de horas extras em função de uma demanda de um projeto e assim por diante. Aqui tem um relatório bem simples, né, que é para mostrar, é mais de verificação para ver o saldo de adiantamentos dos profissionais, né? Então tem os profissionais, tem o saldo de adiantamentos e o saldo do banco de horas. Esse é um relatório que tem no PS Office também, mas já é possível de ser tirado aqui também na ferramenta. E aqui eu tenho um que é de horas diretas versus horas indiretas, né? Também tem isso no PS Office, então tem o profissional do lado aqui e desses profissionais, né? Quanto é que ele tem de horas diretas, horas indiretas e aqui do lado o percentual, né?
quanto é que ele está gastando em horas diretas ou indiretas de projetos. É um conceito de direto ou direto. Aí aqui voltamos ao início, que são os indicadores dos profissionais. E o último conjunto, para fechar os 25 relatórios iniciais, são os relatórios de despesa. Então, vamos entrar aqui para entender um pouquinho sobre a despesa. Então, na despesa aqui a gente tem a distribuição das despesas por tipo de despesa, né? Então, táxi, alimentação, passagem aérea, assim por diante. Quantos por cento está sendo gasto em cada uma dessas despesas? Obviamente que, posso considerar um determinado de resultado, ou um projeto específico, ou um cliente, né? Ou um profissional, né? Avaliar essa informação com um profissional, ou, inclusive, considerando um período, né? Considerando, por exemplo, no último mês, no último ano, no último semestre e assim por diante. Poder verificar onde é que está sendo alocado, né, as despesas dentro da minha organização. Aqui eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que é agora considerando o profissional, né? Então aqui eu tenho os profissionais e aqui eu tenho os tipos de despesa. Então eu sei que tipo de despesa cada profissional está consumindo, né? Então, eu consigo identificar rapidamente que determinado profissional gasta muito com um determinado tipo de despesa, né? Ou não está utilizando, né, algum tipo de despesa, ele não tá apontando, né, essa informação. E, novamente, tem os filtros de período, sendo resultado, projeto, assim por diante. Aqui eu tenho um que é de variação das despesas. Então, por exemplo, eu posso pegar, vamos dizer que eu tenho aqui o tipo, vamos considerar o tipo 1 e o tipo 2, né? Digamos que fosse passagem aérea e estacionamento, por exemplo. Eu posso aplicar aqui e eu faço a comparação, né, ao longo do tempo da variação dessas despesas. Né? Então, quanto é que variou a despesa 1 aqui ao longo do tempo e fazer comparativamente com a despesa 2. Né? Ou ter todos os tipos, eu posso filtrar à vontade aqui. Né? E, novamente, filtrar por cliente, projeto e assim por diante. Essas aqui são as despesas a reembolsar e reembolsadas por profissional, para o simples, que até já tem no PS Office. Mas é bom para já deixar numa visão única para quem está fazendo a gestão da informação. Né? E aqui a gente tem as despesas reembolsadas, a reembolsar, recebidas e a receber, categorizadas por tipo de despesa. Né? Então, quanto é que eu tenho a receber de táxi, quanto é que eu tenho a receber de estacionamento e assim por diante. E categorizando em receber, recebida, a reembolsar, reembolsado, e também eu posso selecionar um determinado profissional, um período, um projeto ou um centro de resultado, né? Assim por diante. Então aqui a gente deu uma passada geral, né, do que tipo de informação que a gente pode tirar dentro do sistema de BI. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente cria esses relatórios, né? Porque aqui esse conjunto de 25 é um conjunto de relatórios iniciais, né, de base, quando a gente instala esse módulo. Né? Aqui no módulo de gerenciar relatórios, aqui em cima tem a opção de criar os relatórios, aqui eu tenho todos os meus relatórios no sistema, eu tenho a opção de criar um relatório. Então aqui dá para a gente ver, ó, todas as informações que estão disponíveis para a gente montar os relatórios. Então, por exemplo, todas as informações que estão em azul são as métricas que a gente chama, as medidas. Né? Então, por exemplo, vamos começar a abrir aqui, ó, despesas. Eu tenho despesas a receber, despesas a receber com prestação de contas, despesas a receber com solicitação, despesas a reembolsar, aí categorizado, prestação de contas, e assim por diante. Tenho medidas sobre profissionais, honorários realizados com horas extras, honorários realizados com transporte, saldo de adiantamento, saldo do banco de horas. Projetos, eu tenho várias medidas, ó, custos a realizar, os custos faturados, vou passar mais rápido aqui, ó, vários tipos de custos e encargos, lucro, lucro líquido, margem, receitas, todos os tipos de receita que tem dentro do sistema. Sobre a parte física de projeto, a gente tem os índices, o IDC, IDP, percentual de conclusão previsto, o trabalho apontado e assim por diante. Então, todas essas informações que a gente está chamando de medidas aqui é o que a gente pode usar para montar um relatório. Então, vou mostrar alguns exemplos. Digamos que eu quero botar aqui as receitas. Vamos pegar aqui as receitas realizadas. As receitas realizadas, basta eu arrastar aqui as receitas realizadas. E aí, as informações que estão na parte cinza aqui a gente chama das dimensões, né? Aquilo que eu posso visualizar as medidas, que são as receitas realizadas. Então, eu posso ver o quê? Eu posso ver as receitas realizadas por cento de resultado, por de diferença. Quando eu clico aqui na linha, por exemplo, eu posso agrupar e o sistema já automaticamente me mostra essa informação aqui, ela pode ser relacionada com essas informações que estão na tela. Então, por exemplo, eu posso arrastar o centro de resultado aqui, eu vou lá na bolinha 2,
E pronto, agora eu tenho as receitas realizadas por cento de resultado. De resultado 1, 2, 3 e 4. Posso escolher um gráfico, vamos dizer que posso escolher esse aqui. Eu tenho agora em forma de gráfico e em forma de tabela. Né? Mas vamos melhorar um pouquinho isso daqui, vamos botar mais uma medida. Vamos comparar as receitas realizadas com as receitas orçadas. Então, a gente pega aqui a medida das receitas orçadas, coloca junto aqui, e eu tenho agora as duas comparativamente. Posso dizer o seguinte, né? Vamos dizer que as orçadas aqui, vamos escolher uma cor para ela, vai ser o azul, e as realizadas vai ser o vermelho. Vou botar o verde. Então, de maneira bem simples, eu fiz a comparação entre duas medidas. Então, reparem, né, que aqui eu usei receitas orçadas e receitas realizadas. Mas hoje a gente tem já no sistema mais ou menos umas 400 medidas. Então, são 400 medidas que podem ser exploradas em diferentes tipos de relatório. Né? Vou mostrar para vocês um pouquinho melhor. Vamos voltar aqui, vamos deixar só as realizadas. Vou mostrar a primeira funcionalidade. Vamos pegar, por exemplo, projeto. Mostrar uma das funcionalidades que seria, vamos botar o identificador do projeto aqui, para a gente ter as receitas realizadas. Então, vou voltar aqui para vocês verem, né? Tem as receitas realizadas, o gráfico vai ficar aqui, né? Tem os projetos. E vamos dizer que eu quero usar as receitas orçadas como meta. Orçado. Claro que esse aqui eu estou passando por cima só para vocês terem como é que funciona, né? Depois a gente, no detalhe, esse treinamento, a gente faz todo o ensinamento, como é que funciona em detalhe cada um desses. Então aqui eu posso usar como meta, receitas realizadas, botar as receitas orçadas como meta. E aí automaticamente o sistema agora já colocou para mim ó, as metas, usou as receitas orçadas como meta e as receitas realizadas em uma medida. E eu já tenho a comparativa. Ó, esse aqui eu estou 50% da meta, esse aqui eu estou 57,52% e assim por diante. Então, a primeira, uma das funcionalidades que tem é a possibilidade de a gente definir metas. A gente pode também definir metas de um valor específico, colocar um valor específico, ou até para todo mundo. Né? Então, digamos que eu vou botar uma meta aqui de 35 mil sem usar uma medida. Então pronto, agora todas as minhas informações estão com uma meta de 35 mil. Então essa é a funcionalidade das metas que podem ser utilizadas. Vamos tirar todas aqui e vamos continuar os exemplos. Como é que eu faço um filtro? Vamos fazer um filtro. Um filtro é bem simples. Eu tenho aqui todos os projetos. Vamos dizer que eu vou filtrar pelo centro de resultado. Então, vou pegar o centro de resultado. Basta eu arrastar e colocar filtrar. Ó. Filtrar vai abrir a tela de filtro. Aí eu posso escolher um centro de resultado, ou eu posso usar esse aqui que é o contido em. O contido em me possibilita colocar N centros de resultados. Então eu não vou deixar nenhum por padrão, vou deixar só o filtro configurado, apareceu ali. E agora eu tenho a opção de filtrar essa informação. Né? Então eu tenho aqui os projetos, e eu tenho um filtro aqui, que a gente chama de filtro de lookup, que agora é até um filtro novo, agora na nova versão, então a gente pode selecionar mais de um valor. Né? Então eu posso considerar os projetos apenas com esses três centros de resultado. O número de filtros ele é ilimitado. Então eu posso, eu me interessei pelo seu resultado, mas eu também quero filtrar pelo cliente. Então, eu posso pegar aqui o cliente, que está dentro do projeto, colocar o filtro para o cliente. E botar o mesmo, posso botar o contigo em também. E automaticamente agora eu tenho o filtro de cliente disponível. Então, essa é uma segunda informação. Uma terceira funcionalidade interessante que tem é a funcionalidade que a gente chama de formatação condicional. Então, por exemplo, quando eu estou nas cores aqui, eu posso usar as cores padrão ou eu posso usar o que a gente chama de formatação condicional. Quem já usou o Excel ou o Google Docs conhece essa funcionalidade. Então, a gente pode, por exemplo, pintar de verde todos os valores que forem maior do que 32 mil, por exemplo. Ou, vou até botar um menorzinho aqui, né? Vou botar um entre, vou botar menor aqui, menor que 32 mil. Então, o número de regras de formatação condicional também elas são ilimitadas. Né? A gente pode cadastrar quantas quiser. E depois eu posso, inclusive, se me interessa, por exemplo, as amarelas, eu posso desabilitar as verdes e focar só naquilo que está de acordo com a minha regra, né? Aquelas que estão menos que 32 mil. Tá? Então, essa é uma outra funcionalidade que a gente tem, que é a formatação condicional. Vamos para a próxima. Vamos zerar tudo aqui. Vamos botar um
Vamos pegar uma medida de despesa, só para dar uma variável. Vamos pegar as despesas a receber e vamos trocar aqui. Agora a gente vai fazer um exercício que é o de drill, que é uma outra funcionalidade que tem. Vamos dizer que eu vou pegar o centro de resultado e vou fazer o drill por projeto. Então aqui eu tenho a opção de agrupar. Eu quero ver as despesas a receber, primeiro por cento de resultado e depois por projeto. Então quando eu estou na bolinha 2 aqui, ó, eu já tenho as informações, já está salvo lá, então eu tenho o centro de resultado. Eu posso visualizar por projeto, descendo de maneira global, ou eu voltando o nível, né? Ou eu posso pegar um centro de resultado específico, como é o centro de resultado 2, e detalhar para o projeto. Então, lá, quanto é que eu tenho de despesas dentro daquele centro de resultado. Né? Então, aqui tem o centro de resultado 2, está selecionado. Quanto é que eu tenho dentro daquele centro de resultado, quais são os projetos, as despesas. Tá? Então, essa é a funcionalidade de drill. O número de níveis também é limitado, então eu posso ir de centro de resultado para projeto, ou de centro de resultado para cliente, para depois para projeto, e assim por diante. Essa funcionalidade de drill down. Aqui na bolinha 2, se vocês repararem, a gente tem as opções de exportação. Então a gente pode exportar para PDF, para Excel, aqui em cima. Pode mandar esse relatório por e-mail também, é uma outra opção que tem. E para publicar esse relatório, a gente pode entrar aqui na última bolinha, pode chamar de relatório, vamos botar X aqui para ficar fácil de achar. Posso colocar uma descrição e salvar. A partir do momento que eu salvei, o X aqui ele fica disponível como um artefato dentro do meu sistema. Ó. Então esse cadeado aqui indica que ele não está associado a nenhum dashboard ainda. Ele tem duas formas de visualização. Eu posso colocar mais, né? Eu botei a tabela e um gráfico de colunas, mas eu poderia botar um gráfico de barra, um gráfico de pizza e assim por diante. Então agora eu vou criar um dashboard novo. Aqui em cima a gente tem a possibilidade de criar um dashboard. Vamos chamar aqui de demonstração. Vou botar aqui o globo. Vou botar uma descrição. Aí a gente criou o dashboard. Aí, quando criamos um dashboard novo, que é uma pastinha de organização, né? Não tem um relatório ali dentro ainda, podemos anexar o X, que foi aquele relatório que a gente acabou de criar. Então aqui a gente fez o fluxo, podemos botar ele em forma de tabela também. Ó. Então aqui a gente fez um fluxo completo, né, de criar um relatório, mostramos algumas funcionalidades que tem disponíveis dentro do módulo de relatórios dinâmicos, criamos um dashboard e publicamos lá dentro desse dashboard aquele relatório. Então, a maneira de compor os dashboards é isso. A gente pode simplesmente ir adicionando os relatórios de interesse dentro desse dashboard. Né? Aí eu vou voltar nos dashboards lá, padrão, para mostrar algumas funcionalidades que a gente tem dentro dos dashboards. A gente tem várias. A primeira funcionalidade que a gente tem é a possibilidade de filtrar todos os indicadores de um dashboard simultaneamente. Então, por exemplo, eu posso clicar aqui, eu tenho todos os filtros que estão disponíveis. Então, vamos dizer que eu quero considerar aqui centro de resultado 1. Aí eu aplico, e agora todos aqueles indicadores que tem o filtro de centro de resultado são atualizados. Então, aqui agora aparece ó, centro de resultado igual a centro de resultado 1. Esse aqui também, e assim por diante. Aqui em cima aparece o filtro que está aplicado, então esse dashboard agora está filtrado pelo centro de resultado 1. Para tirar, basta clicar no X aqui e ele volta ao filtro que estava por padrão. No caso, o filtro que estava por padrão é nenhum centro de resultado, né? A estrelinha que indica que não tem nenhum filtro aplicado. Então, a primeira funcionalidade é a possibilidade de filtrar todos os indicadores de um dashboard. A segunda é o que a gente chama de permissão. Né? Então, hoje a gente controla as permissões por dashboard. Né? Então, quando a gente cria um dashboard, a gente associa quais usuários têm permissão de visualização da informação daquele dashboard. Para dar permissão para o usuário, basta pesquisar aqui e clicar. Né? Não precisa nem pesquisar, ele vem a listinha, mas se quiser fazer a busca, basta marcar o usuário e pronto. Aquele usuário agora tem acesso a esse dashboard. Em relação ao PS Office, os usuários hoje são todos controlados pelo PS Office. Então, quando a gente habilita esse módulo, já vem todos os usuários que estão habilitados a usar o relatórios dinâmicos, já vão aparecer aqui. E aí, conforme você vai criando os dashboards e relatórios, você pode ir dando permissão para quais usuários têm acesso àquele dashboard. Né? Então, dessa maneira, a gente pode criar, cada gerente pode criar o seu dashboard, ou a gente pode criar dashboards de interesse, né, para determinada área, como, por exemplo, o dashboard da equipe de marketing, ou o dashboard da equipe de análise, né, ou da parte de consultoria, assim por diante. Pode criar quantos dashboards quiser, ilimitado. Dependendo do plano, né, que a pessoa escolheu.
Aqui, esse último aqui é de anexar os relatórios, e esse último aqui é o que a gente chama de slideshow, né? Então, o slideshow, basicamente, ele entra em modo slideshow e ele fica passando os relatórios a cada 30 segundos, que é configurável esse tempo, né? Geralmente essa funcionalidade ela é utilizada pelos clientes para disponibilizar os indicadores numa televisão, né, internamente ou externa, né, para mostrar para os clientes ou até para a equipe internamente ficar avaliando esses indicadores e ficar verificando e verificar se a informação está correta. Né? Então, basta clicar no ESC, ele sai do módulo de slideshow. Tá? E as últimas opções que a gente tem aqui é a possibilidade de editar esse dashboard, para trocar o nome ou o ícone e excluir. Aqui dentro dessa parte de gerenciar relatórios, a gente tem a lista dos relatórios, né, só para mostrar o que a gente tem, e a gente tem a possibilidade de fazer a busca aqui dos relatórios específicos, né, distribuição, por exemplo, para poder buscar um relatório de interesse e fazer a publicação dentro de um dashboard. Ou até para copiar um relatório, que é essa segunda opção aqui, para poder derivar um relatório do outro. Né? Então, às vezes, a gente tem algum relatório que está publicado por alguém e você gostaria de ter uma visão um pouquinho diferente daquele relatório, mas sem modificar o relatório da pessoa anterior. Né? Então, basta clicar aqui e dar um título e duplicar o relatório. E aí você pode editar à vontade e ter o seu próprio indicador. Né? Tá? Então, basicamente, dando um overview, né, das funcionalidades, são dois processos bem distintos e simples. Um são a criação dos dashboards, que são as pastas de organização, e o outro é a criação dos relatórios, no qual a gente tem um conjunto de ferramentas, né, de funcionalidades para poder fazer a criação desses relatórios, e depois a gente publica esses relatórios criados dentro dos dashboards, compartilhando com as pessoas de interesse dentro da organização. Tá? Aí agora eu vou mostrar o módulo mobile. Então, vamos voltar aqui para o Home. A gente tem esses dashboards aqui. E aqui eu tenho o meu celular. A telinha do meu celular. Aqui. Então, aqui a gente tem aqui no Google Play, né? Estou aqui no Google Play, mas na Apple Store também tem. Então, aqui, Trips Relatórios Dinâmicos. Ele está ali, é o primeiro item lá da tela. Está aqui a ferramenta, o aplicativo, né? As telas, os reviews e assim por diante. Então, a gente tem tanto esse aplicativo mobile, ele está disponível tanto para Apple, né, quanto para Android, né, para iOS quanto para Android, e para tablet e celular. Então pode instalar nos dois. Então basta instalar e aí a gente já tem ele aqui, ó. Vou mostrar ele aqui, instalado aqui. Ó. O íconezinho do Trips RD está aqui, ó. Aí vamos entrar. Então quando a gente entra no aplicativo mobile, a gente tem primeiro o endereço, né, o endereço da URL do serviço. Geralmente praticamente é o mesmo que você vai ter lá, por exemplo, cada cliente já tem uma URL de acesso, né, que é softapp.com.br barra o nome do cliente. Aí a URL aqui de acesso vai ser basicamente a mesma, só que no final vai ter barra o nome do cliente, barra V1, barra alt, que é a parte de autenticação da parte mobile. Aí o endereço de e-mail da pessoa e no fim a senha, basta colocar a senha aqui e entrar, né? Então quando a gente entra aqui, estão os dashboards, que são os dashboards que estão ali na parte web, o financeiro, o progresso, os profissionais, as despesas e a demonstração. Eu vou entrar aqui no progresso, por exemplo. A gente tem lá o percentual dos projetos de conclusão previsto versus real. Aí a gente tem as informações todas por projeto. A gente tem a distribuição dos projetos por prazo. Né? Então ali tem quantos projetos estão dentro do prazo, fora do prazo e os filtros que estão aplicados. Distribuição dos projetos por gerente prazo, que é aquele segundo que eu tinha mostrado, né? Os gerentes e a distribuição. Os índices de progresso, estou aqui está em forma de tabela, né? Então aqui a gente pode clicar aqui ó, e visualizar a informação da variação, do percentual e assim por diante. Nos gráficos também a gente pode, quando tem gráficos com várias colunas, deixa eu ver se tem deve estar em outro dashboard, eu já mostro. Aqui são tabelas, vamos ver o financeiro. Aqui no financeiro deve ter um com várias colunas. Ó, aqui, ó, esse aqui, por exemplo. Esse aqui que é o custos orçados com despesas e horas. Aí, quando tem muitos dados, a gente pode clicar aqui do ladinho e navegar na informação. Ó. Olhar cada um dos projetos e navegar na informação. Então, essa aqui é uma navegação horizontal, né?
mas a gente tem, que é a navegação mais importante, que é a parte de filtros, né? Então, todos os indicadores que estão na parte web também estão disponíveis na parte mobile. Então, aqui em cima eu posso clicar no filtro. Então, eu posso dizer o seguinte, eu quero considerar apenas o centro de resultado 1, por exemplo. Aí eu aplico centro de resultado 1 e automaticamente agora todos os meus indicadores estão filtrados pelo centro de resultado 1. Aqui, ó, centro de resultado 1, que é aqueles mesmos indicadores, considerando agora apenas o centro de resultado 1. Então, todos os gráficos, os tipos de gráficos, os relatórios e os filtros que eu configuro ficam disponíveis na parte mobile, para que o gerente possa acessar via tablet ou smartphone de maneira rápida e pode filtrar essas informações para chegar no interesse, né, rapidamente. Então, o módulo mobile é bem simples, mas ele é bem prático para ter acesso a essas informações. Então, acho que esse é o dá para finalizar a parte do módulo mobile. E agora a gente pode voltar aqui, vou deixar os dois aplicativos abertos aqui, para a gente tirar as dúvidas, né? Eventuais dúvidas, já vi que tem um monte de coisa pipocando aqui. Vamos abrir aqui. Bruno, acho que tu queres perguntar agora as dúvidas? Algumas perguntas que foram sendo feitas aqui durante a sua apresentação, Molina, que aí eu aproveito para compartilhar com todos aqui, tá? Bom, primeiro com relação à gravação da apresentação em si, tá? Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, ele vai ser disponibilizado para os participantes e mesmo quem não pôde participar, isso vai ser disponibilizado depois também, tá? Aí, uma primeira pergunta que surgiu aqui com relação ao funcionamento mesmo, Uhum. se é possível criar, a partir de um relatório já existente, né? Então aqueles 20 e poucos, 26 relatórios que já vêm criados previamente, quando o ambiente é disponibilizado, se ele pode sofrer algum tipo de ajuste, personalização, né? Então eu acabei até já respondendo aqui, a pergunta veio do Daniel Mingroni, eu respondi que é possível, né? Então eles vêm prontos até para facilitar, mas eles não são fixos, né? Então você pode entrar Isso, lá, mudar filtros, metas, etc. isso, a gente tem dois conceitos, né? A gente tem, quando o Uhum. usuário entra aqui para visualização da informação, por exemplo, nessa lupa, quando ele mexe nos filtros aqui, ele está mexendo apenas nessa, né, nessa visualização, ele não mexe para todos os usuários ou não modifica os filtros aplicados ao relatório. Então, Uhum. o usuário pode vir à vontade, colocar os centros de resultados, explorar esse dado à vontade. Mas também ele pode, se quiser, copiar um relatório, que é aquele módulo que tem aqui, essa funcionalidade aqui na parte de gerenciar relatórios, que é fazer a cópia de um relatório através desse ícone aqui e adicionar alguma informação, uma coluna. Às vezes tem uma tabela que faltou alguma informação que tem interesse, ele pode adicionar uma coluna. Ou tem um filtro específico dele, pode adicionar esse novo filtro e assim por diante. Tem as duas opções. Excelente. Uma outra pergunta aqui do Ricardo. Se pode ter outros filtros, né, ou só os pré-determinados. Então, eles não utilizam, por exemplo, o campo centro de resultado, mas usam bastante o campo empresa. Pode, pode. Aí, como eu mostrei nos relatórios, a gente pode adicionar os filtros à vontade. Né? Então, eu vou entrar aqui no modo relatório. Se eu pegar, por exemplo, vamos botar despesas aqui, posso pegar todas essas informações que estão em cinza, podem ser utilizadas como filtro. Então, digamos que eu não tenho interesse no centro de resultado, mas eu tenho interesse aqui no projeto. O projeto tem o cliente e tem a empresa executora. Então, vamos dizer que eu vou botar o cliente como filtro, vou botar a empresa executora, vou colocar se o projeto é direto ou indireto, posso colocar o gerente como filtro. Então, o número de filtros aqui é ilimitado. Então, tudo que tem de informação na parte cinza pode ser utilizado como filtro. Então, a gente tem aí possibilidades de filtro. Né? Então, na parte de tempo, a data, trimestre, mês, tem os tipos de despesa. A gente tem gerente identificando o projeto, a situação da rentabilidade. Por exemplo, eu gostaria de saber as despesas dos projetos rentáveis ou as despesas dos projetos que estão atrasados. Dá para fazer um conjunto infinito de simulações. Né? Excelente. Aí até bom, eu vou só complementar, na verdade, uma informação em cima dessa pergunta do Ricardo que você já respondeu, Molina. Pessoal, qualquer outro tipo de, seja uma medida,
lógico que são situações muito específicas, né? Mas alguma medida que não esteja disponível, ou algum campo de filtro, um classificador que não esteja hoje disponível no RD, até com sugestões dos clientes que estejam utilizando, nós podemos posteriormente criar, né, no Datamart já existente, para que isso esteja disponível em versões posteriores, né, que isso seja publicado. Mas hoje, como o Molina mencionou, a gama aí, tanto de medidas quanto de campos para filtro e classificadores, ela é muito extensa. Então, dificilmente alguma coisa não vai ser coberta, justamente porque você pode personalizar, né, e cruzar todas essas informações. Exato. Uma outra pergunta que surgiu aqui, tá? Que na verdade depois ela volta, eu volto para uma outra pergunta aqui do Renato, tá? Perguntaram se o Tríplice RD, né, se o RD está liberado para todos os clientes. Na verdade, isso a gente já responde em relação a outra pergunta aqui, que é como que funciona o licenciamento desse módulo, tá, pessoal? Hoje o PS Office, a gente trabalha com basicamente 3 versões, né? O produto em si é o mesmo, mas com 3 versões que a gente habilita alguns módulos e funcionalidades a mais de acordo com a versão que está contratada, né? Então nós temos a versão Teamwork, a versão Enterprise e a versão Enterprise Analytics. Na Analytics, o que diferencia justamente é a liberação, a ativação do módulo RD, tá? Aí o Molina pode explicar em relação ao licenciamento, questão de usuários, né, como que funciona a questão do usuário. E aí depois, informações comerciais, eu vou deixar meu contato aqui para que aí cada um me procure individualmente, tá? Isso, a questão do licenciamento, ela é baseada basicamente em número de usuários, né? A primeira é o número de usuários que vão utilizar o sistema, e com peso maior. E depois a gente tem a questão do número de dashboards, que o usuário pode escolher entre 3, 6, 10 ou número de dashboards ilimitados. E também a questão da atualização dos dados, né? Então, se a gente quer uma atualização diária, por exemplo, né, que a cada 24 horas esses dados sejam atualizados, ou se ele quer uma atualização mais rápida, né? De 1 hora, 15 minutos e assim por diante. Então, mas o que mais influencia mesmo no valor da licença é o número de usuários. Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma outra pergunta por enquanto? Então, surgiram várias perguntas aqui, algumas nós já fomos respondendo durante o caminho. Vou deixar o modo mobile na tela aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa também da parte mobile. Deixa eu ver se eu consigo dividir os dois. Bom, por enquanto não surgiram mais perguntas aqui. Antes só da gente fazer o fechamento, pessoal, então, como nós mencionamos no início, todos vocês vão receber, e as demais pessoas que foram convidadas, mas não puderam participar, vão receber também um retorno nosso, inclusive com o link, tá, da gravação desse webinar. A nossa equipe de marketing, a Renata, ela, quando for mandar esse comunicado para todos, lá vão ter os meus dados, tá? Para que vocês entrem em contato. Então, quem tiver interesse, saber um pouco mais a respeito da forma de comercialização, para liberação do módulo, enfim, aí eu estarei disponível aí para responder essas dúvidas e tratar essas questões de forma individual mesmo, tá? Qualquer outro tipo de questionamento, mesmo que seja um pouco mais técnico, mais a respeito do funcionamento do módulo, né, eu vou conseguir responder algumas coisas também. Caso eu não consiga, obviamente, eu vou recorrer aí ao Molina, ao Éder, e posso levar essa resposta para vocês futuramente, tá? Então, se ninguém tiver mais nenhum questionamento, eu agradeço a disponibilidade e essa bela apresentação aqui realizada pelo Molina, né? Realmente muito proveitosa. E agradeço também a Renata e toda a equipe do marketing pela organização desse evento. Né? E estamos à disposição aí para quem tiver interesses para falar a respeito da liberação do RD. Renata, Molina, se quiserem complementar, Éder, quiserem falar qualquer outra coisa, fiquem à vontade.
Acho que Eu só quero agradecer também a participação de todo mundo, Molina pelo tempo e você, Bruno, pela paciência. Obrigada a todo mundo. Eu mando então os informativos para vocês na sequência. isso, da minha parte é só agradecer também e informar que a gente depois faz um treinamento, né, Bruno? Acho que é importante colocar que depois aqui a gente deu um overview da ferramenta, mas depois tem várias horas aí de treinamento no qual a gente treina em detalhes em cada uma dessas funcionalidades, em cada um, tanto do módulo mobile quanto do módulo web, né? E auxilia na montagem de cada um desses relatórios. Perfeito. Isso aí foi até bom o Molina ter falado a respeito. Então, depois, quem for me procurar, eu vou explicar isso com um pouco mais de detalhes, mas é importante já deixar as pessoas cientes, né? Então, numa eventual contratação, além do licenciamento, né? Óbvio, quantidade de usuários, etc. Então, existem no nosso plano de contratação, em parceria com a Tríplice, né? O próprio treinamento e algumas horas que aí vão variar do plano que foi contratado para a confecção de alguns relatórios, né? Então, eu posso tratar isso em detalhes quando algumas pessoas tiverem dúvidas e vierem aí futuramente me procurar, tá? Mas isso está previsto também na própria contratação. Excelente, pessoal. Agradeço a atenção de todos mais uma vez e uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.